Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Thiago Almada é do Glorioso, informação trazida pelo Thiago Franklin na noite de ontem. Falo sobre a vinda do craque argentino e falo também, claro, sobre o empate do Botafogo com o Vasco da Gama, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro ontem em São Januário. O Botafogo não jogou bem, vamos entender juntos o que aconteceu, algumas ideias do Arthur Jorge, erros dos jogadores em campo e o que fez o Botafogo trazer apenas um ponto do estádio do Cruz Maltino. A arbitragem também péssima, o Tietê teve que tomar 6 pontos na canela por conta de uma entrada que não gerou nem falta. Complicada a situação da arbitragem no Brasil, complicada a situação da arbitragem com o Botafogo de futebol e regatas. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga, Alter e Bastos, e o Cuiabano na lateral esquerda. Linha de 4 no meio-campo. Luiz Henrique, Marlon Freitas, Gregory e o Tietê trabalhando pelo lado esquerdo. O Eduardo flutuando no meio-campo um pouco mais adiantado e o Tiquinho Soares lá na frente. Sim, um 4-4-1-1. O Botafogo tentava ficar com a bola contra um Vasco da Gama que jogava em 4-2-3-1, procurando explorar os lados do campo. Só que o time do Vasco é extremamente limitado. O treinador ontem escalou 2 laterais pelo lado esquerdo. Vitor Luiz, muito conhecido da nossa torcida, e o Lucas Piton como um extremo por aquele lado. Qual era a estratégia do Vasco? Atrair o Glorioso, deixar o Botafogo tocar a bola, baixar o bloco, bater bastante, que foi o que eles fizeram, e tentar recuperar a pelota para explorar principalmente o lado do Cuiabano, que era o lado que parecia mais exposto, só que com muita dificuldade. Então o Botafogo não conseguia penetrar na área do Cruz Maltino e o Vasco não conseguia contra-atacar. Um jogo muito ruim no primeiro tempo, com o Luiz Henrique atuando pelo lado direito, com o Tietê trabalhando pelo lado esquerdo. E para que entendamos juntos mais uma vez, o Botafogo não tem o Savarino, não tem o Jefinho. Daqui a pouco vai ter o Almada, que pode fazer aquela extrema esquerda e também trabalhar por dentro no meio-campo com muita qualidade, pode vir da lateral para dentro. O Almada dá várias possibilidades. Savarino está na seleção venezuelana, o Jefinho se recupera de lesão. Então o Botafogo não tem um ponta de ofício para o lado esquerdo. Por isso o Tietê por ali, que ele fecha o corredor na hora da recomposição e vem para dentro, dando espaço para o Cuiabano, lateral, explorar a força e a velocidade que tem. Só que não foi mais um grande jogo do Cuiabano. E o Botafogo não conseguia atacar pela esquerda, não conseguia atacar pela direita, tentava algo por dentro com toques de bola, mas parece que era a intenção realmente do Vasco, atrair o Botafogo com os toques por dentro e fechar na última linha para recuperar essa bola e sair em velocidade ou bater no Botafogo, que foi o que o Vasco fez na primeira etapa. Então, tivemos o lance na dividida do Tietê com o Hugo Moura. O Ramon Abate Abel não deu falta e o Tietê teve que tomar 6 pontos por conta da entrada do Hugo Moura. O VAR não chamou, o áudio do VAR é um negócio ridículo. O senhor Wagner Hillway afirma que é a sequência do pé do Hugo Moura é um negócio tenebroso. O VAR não chamou e o árbitro não deu falta. O Ramon Abate Abel, que é considerado por parte da torcida do Botafogo, apenas porque foi justo em 2022 na vitória do Glorioso sobre o Red Bull Bragantino lá em Bragança. Gol marcado por Vinícius Lopes, início da implementação da SAF, porque ele foi chamado pelo VAR algumas vezes, tentativa de pênalti do Cuesta e não foi pênalti, então ele não deu o pênalti. O VAR também validou o gol do Red Bull Bragantino por impedimento correto, apitou mal contra o Atlético Paranaense, o Botafogo não jogou mal por isso, empatou no finalzinho, com Bastos de cabeça também, e ontem deveria ter expulsado o Hugo Moura, que fez outras faltas, foi tomar cartão amarelo numa falta em cima do Luiz Henrique. Independentemente do lance do Tietê, o Hugo Moura poderia ter ido para o vestiário mais cedo também, por ter batido em outras oportunidades, mas não foi. Isso condiciona o jogo. O time do Vasco
tecnicamente muito limitado. O Botafogo não foi bem na partida, o Botafogo deixou a desejar. Vou falar principalmente sobre o segundo tempo, mas a arbitragem não tem nada a ver com isso. O Botafogo, mesmo mal ontem, contra um time limitado com 1 a menos, teria muitas possibilidades de vencer o jogo. Teria que ter menos cuidados do que teve pelos corredores, poderia sair um pouco mais, explorar outros detalhes e vencer o Vasco em São Januário. Pois bem, galera, fomos pro vestiário 11 contra 11 e o Botafogo voltou pro segundo tempo tentando controlar um pouco mais o jogo. Só que o Vasco também via a necessidade da vitória. E eu ouvi muita gente falando sobre as 3 últimas trocas do Arthur Jorge que aconteceram ao mesmo tempo. Entradas do PK, do Cauê e do Danilo Barbosa. Saídas do Marlon Freitas, Luiz Henrique e Eduardo. E assim o Vasco indo para cima do Botafogo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Só que antes dessas 3 trocas, com o Botafogo já tendo em campo o Júnior Santos e o Romero, o Vasco trabalhou a bola por quase 1 minuto. Variou os lados. Houve um cruzamento muito parecido com o do gol para o Verratti, só que do outro lado, e o Verratti cabeceou para fora. Então, o Botafogo foi lá e fez 1 a 0. Mas o que aconteceu? O Júnior Santos entrou no lugar do Tietê. Falei, não temos Savarino, não temos Jefinho. Então ele improvisou o Júnior Santos para jogar aberto pela esquerda. Teríamos Luiz Henrique, Gregory, Marlon Freitas e Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. O Botafogo, no primeiro lance do Júnior Santos, criou pela esquerda. Ele deu um bolão para o Cuiabano, que cortou para dentro, finalizou com a direita. O Júnior Santos entrou aos 13 da segunda etapa. E ele quebrou a estratégia do Arthur Jorge, quando num contra-ataque do Vasco, no escanteio do Botafogo, tomou um cartão amarelo. O Júnior Santos teve que acompanhar na recomposição e era o Vitor Luiz. Ele podia pensar, é o Vitor Luiz do lado direito, canhoto, limitado, um pouco à frente do meio-campo. Aqui, ele não vai arrumar muita coisa. Não preciso fazer a falta agora. Posso esperar um pouquinho mais. Só que o Júnior Santos fez a falta. Derrubou o Vitor Luiz. E tomou um cartão amarelo muito bobo. 1 minuto em campo. Não pôde mais ficar no corredor. Então nós tivemos o Eduardo indo para a esquerda, o Júnior Santos indo para dentro com o Tiquinho Soares. Entrou o Romero no lugar do Tiquinho. Inicialmente o Romero foi para a esquerda, o Eduardo não teve que ficar aberto, acompanhando o lateral do Vasco da Gama, não é característica dele, trabalhou mais por dentro com o Júnior Santos. Escanteio para o Botafogo, muito bem cobrado aos 28 da segunda etapa, gol do Bastos com erro do Piton. O jogo no 11 contra 11, já que o árbitro não expulsou o Hugo Moura, era para empate. 2 times mal na noite. Só que o Botafogo treina bolas paradas e o Romero bateu muito bem, o Bastos cabeceou bem para baixo, o goleiro deles falhou, 1 a 0 o Botafogo. E o Júnior Santos não podia mais fazer o corredor. Vieram as 3 trocas. Não gosto de 3 trocas ao mesmo tempo, porque você não tem muito tempo para organizar a equipe dentro de campo. Não é só questão do Patrick de Paulo estar fora de ritmo, do Cauê estar voltando agora, mas são 3 trocas ao mesmo tempo, muita coisa para ser mexida em campo. E o Botafogo, numa ideia de 4-1, 4-1, pode ser com John no gol, Damian, Alter, Bastos e Cuiabano, o Danilo Barbosa à frente dessa linha de 4, Romero pela direita, Gregory, Patrick de Paulo e o Cauê entrou para fazer o corredor pela esquerda, como fazia o Tietê. Ou seja, precisaríamos do Cauê na marcação, não teríamos na criação, que era a ideia inicial do treinador Arthur Jorge com o Júnior Santos, mas o atacante não pôde mais fazer corredor porque estava pendurado com um cartão amarelo, sob o risco de cometer outra falta e ser expulso. E o Vasco, mais uma vez, tocou a bola e pelo lado esquerdo, cruzamento do Lucas Piton. O que aconteceu? O Botafogo povoou o meio-campo e mais uma vez sofreu pelo lado. Eu venho falando, agrupa muita gente no meio-campo, deixa o espaço pelo lado. Foi falado aqui sobre o Piton cruzando bola para o Verratti, tudo claro no canal Fabiano Bandeira, no vídeo pré-jogo, na redação do Bandeira ao vivo pré-jogo. Piton cruza, Verratti cabeceia. Piton cruza, Verratti cabeceia. O Piton cruzou, o Verratti cabeceou e o John falhou feio. O John pulou atrasado, acho que ele acreditou que a bola iria para fora. Mesmo com as trocas ao mesmo tempo e com o Botafogo tendo dificuldades para sair, o Verratti cabeceou e o John poderia defender, poderia pegar aquela bola. Nem tão difícil assim era o lance. Seria 1 a 0 Botafogo, porque o Vasco, depois do gol,
Por mais que tenha sido falado até na TV que tomou conta do campo de ataque, o Vasco não teve mais um lance de perigo. Antes do gol, teve o cabeceio do Verratti para fora, depois teve o gol e mais nada. No final, bola parada perto da área do Botafogo, sempre com corte do alvinegro no sistema defensivo. O Vasco não fez mais nada. Botafogo também chegou lá, teve escanteio, mas um jogo muito ruim, uma apresentação abaixo da crítica do Botafogo de Futebol e Regatas. Tem que melhorar bastante. Não teremos o Damian Soares para o próximo jogo contra o Cuiabá, quarta-feira às 19 horas em Cuiabá. Então, galera, com erros e acertos do Arthur Jorge, erros e acertos dentro de campo, o Botafogo não teve uma grande jornada. Parabéns aos torcedores do Fogão que foram a São Januário, lotaram o setor visitante, mas saímos com empate. Jogar fora de casa é sempre difícil, a gente brinca, o Vasco está muito mal, pode cair para a segunda divisão mais uma vez, disputar pela 6ª vez a Série B do Campeonato Brasileiro, mas jogo fora clássico é sempre complicado. Infelizmente, o Botafogo não venceu. É o que acontece. Palmeiras tomou de 3-0 do Fortaleza no Castelão no meio de semana. O Flamengo perdeu para o Juventude, no Alfredo Jaconi também no meio de semana. A gente seca o Flamengo novamente hoje contra o Cruzeiro, pelo menos um empate. Seca o Palmeiras também, seca o Bahia contra o São Paulo, mas o Botafogo tem que fazer a própria parte no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Glorioso terá um reforço de peso. Thiago Almada, para jogar o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil. Só que ele vem para o Botafogo, fica alguns dias, vai para as Olimpíadas, depois retorna para o Brasil, informa o Thiago Franklin. Como dissemos, o Botafogo poderia fechar a qualquer momento a contratação do Almada, e o Thiago Franklin ontem, em primeira mão, trouxe a informação do acerto. O Botafogo está trazendo um jogador extra classe. O Thiago Almada é muito bom. Procurem nas redes sociais o gol que o Thiago Almada fez ontem pelo Atlanta United. Vitória do Atlanta, 2-1 para cima do Toronto. E o primeiro gol foi do Thiago Almada. Tabelou, saiu à frente do goleiro com extrema tranquilidade de categoria, tirou, fez 1-0. Depois o time dele sofreu empate e no final do jogo, 2-1 com uma falha gritante do goleiro adversário. Este é o mapa de calor do Thiago Almada no jogo de ontem. É um jogador de muita qualidade, 23 anos, campeão do mundo pela Argentina e que pode fazer a diferença no futebol brasileiro. Botafogo que vai ter de volta daqui a pouco o Savarino, vai ter o Jefinho, vai ter o Alan, o Igor Jesus e o Thiago Almada, que é extra classe. Eu espero que ele consiga render muito aqui, como espero que o Luiz Henrique cresça de produção também com a camisa do Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Galera, Fabi, até quando o Almada fica no Botafogo? Ninguém sabe, a não ser quem está negociando com o atleta, com o staff do atleta. Ele pode ficar durante um bom período no Botafogo, antes de sair provavelmente para a Europa. Mas vamos pensar aqui no nosso clube. O Thiago Almada tem tudo para ser um jogador excelente, acima da média com a camisa do Fogão e contribuir também em jornadas importantes para o clube que tanto amamos. Torço muito para que dê tudo certo com o Thiago Almada no Botafogo. Estou muito feliz. É um novo Botafogo, gente. É um time muito forte. Pode ter problemas. Teve ontem contra o Vasco da Gama. Mas gradativamente, passo a passo, o Botafogo vai voltar ao protagonismo com taças. Disputa em 3 frentes nesta temporada e vai continuar disputando em outras temporadas. Em um momento, o Botafogo vai ganhar um título importante e a tendência é de que continue ganhando. A torcida do Botafogo tem tudo para ser muito feliz na sequência. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto. É importante, então, que o sininho esteja ativado. Deixe também um like, é fundamental para o crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Tamo junto, saudações alvinegras. Valeu, aquele abraço, fui, fogo!